Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 29:18. Na altura fazia-se ofertas a Deus, como agora se faz, mas a oferta na altura também era de um animal. E ao ler isto, Deus mostrou-me tanta coisa e eu quero-vos mostrar um pouco daquilo que Deus me mostrou. Êxodo 29:18. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar e um holocausto é holocausto para o Senhor. Cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Quando eu estava a ler isto, Deus mostrou-me tanta coisa. Quantas vezes nós damos uma oferta e nos ficamos a lembrar dela para o resto da vida? Será que queimamos essa oferta? Será que ela ainda nos recorda, ainda nos causa alguma coisa? Sabe que quando a oferta era dada para Deus, havia uns preceitos que tinham de fazer, o cortar do animal, o lavar o animal e tudo mais, e eram queimados. Depois de ser queimado, o que é que sobra dele? Nada. Fica completamente destruído, não serve para nada. Só serviu para honrar a Deus. É assim a sua oferta. Só serve para honrar a Deus. A oferta que só você dá só serve para honrar a Deus. E você não deve guardar no coração, eu fiz isto, daí aquilo outro, e não, não faça isso. Dê uma oferta a Deus, dando para Deus e acabou. Eu estive em alguns ministérios, trabalhei em alguns ministérios, dei ofertas e não me arrependo de nenhuma. Pelo contrário. Isto quer dizer que mesmo na altura eu daria mais ainda. Eu quero que você entenda, o seu propósito é honrar a Deus e glorificar a Deus. O seu propósito é engrandecer o Altíssimo. E se a sua oferta está a engrandecer o Altíssimo, glória a Deus. Agora, se a sua oferta vai fazer com que você fique a pensar nela e fique a pensar o resto da vida nela, pense bem o que é que está a fazer. Você não queimou a sua oferta. Ela não se tornou cheiro suave para Deus. Deus sabe disso. E ainda durante esta semana preguei e eu falei realmente sobre o que é que está no nosso coração. Fazer a vontade de Deus ou não? E Ele é que é Deus, não somos nós. E ao fazer a vontade dEle nós somos abençoados. E glória a Deus, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que cada vez que há uma mudança de atitude da nossa parte, Deus nos abençoa. E cada vez que essa mudança não existe, vêm problemas para nós. Por isso, o que é que vamos fazer? Vamos dar uma oferta ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. O sol brilhará, o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. E Deus o recompensará. Glória a Deus.
Vamos virar as nossas mãos para as ofertas, vamos dizer obrigado, Pai, podemos semear no Teu reino e crer em Ti. Sabemos que a nossa oferta é para Ti, Senhor, só para Ti. E por isto glorificamos o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então podemos sentar, amém. Então vamos abrir em João 15:4. João 15:4. O título da mensagem é Dependentes. Eu quero-vos dizer uma coisa. Quando nós ficamos dependentes de Deus, torna-se difícil ou quase impossível viver sem Deus. E o que é impossível? Porque as reações que nós nos habituamos a ter são reações para resolver qualquer problema nós vamos orar. Para resolver qualquer problema nós estamos a interceder a Deus, nós estamos a confiar em Deus, nós declaramos a sua palavra e habituamos a viver assim e temos vitória atrás de vitória, glória a Deus e só a Ele toda a glória. Torna-se difícil vermos ou entendermos o mundo de outra forma, porque sem Deus nada é. Veja o que está aqui escrito. João 15:4. Estais em mim e eu em vós, como a vara em si mesmo não pode dar fruto, assim também, se não estiver na videira, assim também vós não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu já expliquei aqui várias vezes, mas eu quero que você entenda. Muitas das vezes são tiradas varas de outro tipo de videira e muitas vezes a videira de onde ela está não está boa ou está a morrer e então corta-se as varas e depois vai-se a uma videira que está em bom estado, boa, e faz-se um corte nela, em cunha, e depois coloca-se a vara lá e a vara depois é atada e a seiva que corre dentro da videira vai entrar para dentro da vara e essa vara vai dar fruto. É impressionante porque se pode fazer com que numa videira que seja de uvas pretas pode dar uvas brancas, por exemplo. Com este exemplo eu quero que você entenda aquilo que Jesus estava a falar. Jesus estava a falar de quem percebia da agricultura e de videiras. E ele falava para os seus discípulos assim, para que nós possamos entender que se a vara não estiver na videira, não vai dar fruto. Se nós não estivermos em Deus, não vamos dar fruto. A nossa vida não vai funcionar, não vai dar. Nós até podemos ter alguma e conseguir ir longe aqui ou ali, ou desta forma ou daquela forma, mas sem Deus nada podemos fazer. Por isso é que Jesus chega ao fim e diz: sem mim nada, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos dependentes de Deus, nada podemos fazer. Eu já não falo só no ministério. Eu estou a falar de uma vida de vitória. Andar em vitória. Vencer. Vencer mesmo. Deus, esta semana, deu-me muitas alegrias. Muitas alegrias. Por exemplo, hoje de manhã, eu tinha um sorriso quando acordei. Embora tivesse dormido pouco, eu tinha um sorriso de orelha a orelha. Porque, glória a Deus, Deus abre portas. E eu estava muito contente por causa disso. Porque Deus abre portas. E você pode estar a pensar, desta bênção ou daquela. Às vezes, para mim, são as coisas mais simples e mais pequeninas. É a revelação que Deus me mostra
e uma coisa que não estava a funcionar e que agora já está a funcionar, e eu dou glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você entenda que a nossa dependência de Deus vai fazer toda a diferença. Não só na nossa vida, mas na vida de todos aqueles para o qual nós falamos. As pessoas vão ver a diferença. Eu estou-me a rir porque só quem está junto a mim e quem está, e só Deus, é que sabe todas as coisas. Mas eu lhe digo, quando nós estamos em Deus, obrigatoriamente nós vamos dar fruto. Obrigatoriamente, os outros podem todos dizer o que quiserem, fazer o que quiserem. Obrigatoriamente, nós vamos dar fruto. Porque sem Deus nada podemos fazer, mas com Deus tudo podemos fazer. Tudo podemos fazer. Jesus ilustra isso, fala sobre isso, mas outro homem também no Velho Testamento sabe sobre isso. E eu quero-vos abrir em Êxodo, vamos lá abrir em Êxodo 15, 1. Êxodo 15, 1. Está difícil, mas pronto, é possível, é possível. Êxodo 15, 1. Êxodo 15, 1. Êxodo 15, 1. Eu disse 1. É 1, é isso mesmo. Eu peço desculpa, porque há qualquer coisa aqui que está mal. Há qualquer coisa aqui que está mal, mas eu vejo já. Peço desculpa. Enganei-me com João. É 33. Êxodo 33. Êxodo 33. É isso mesmo. Peço desculpa. Eu estava a olhar e eu não estava aqui a ver o que é que eu tinha lido e então não podia ser. Êxodo 33, 1. E é impressionante. Moisés sabia disso mesmo. Sem Deus nada podemos fazer. E vejam um pouco de todo o que Deus falou com Moisés e Moisés falou com Deus. Aqui vemos um homem a andar com Deus. Um homem dependente de Deus. O povo até podia não saber disso, mas Moisés sabia. E agora vejam. E diz mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e todo o povo que fizeste subir da terra do Egito à terra que jurei de Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua semente darei. Enviarei um anjo adiante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, portanto, tudo que acaba em eus. Os jebuseus, tudo que acaba em eus. Os eus todos fora. É uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceu-se, e muitos deles, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus sabe muito mais do que nós. Quando nós ficamos dependentes de Deus, a nossa vida começa a ser transformada. Deus nos deixa
começar a acontecer algumas coisas que nós não estávamos à espera. Para quê? Para nos moldar cada vez mais à sua imagem, à sua semelhança. Porque Jesus, se estivesse na terra, que reação teria quando o tratassem mal? Ia lá e voltavam-se contra eles? Não. Teria uma reação de amor. Porque tudo o resto, entende? Tudo o resto, Deus fará acontecer. Isto quer dizer que a nossa vida tem que ter um propósito. É andar com Deus, então vamos desligar tudo o que não presta. Às vezes coisas que nós estávamos habituados a fazer. Eu lembro-me sempre de uma conversa que eu tive com Deus e eu dizia, porque Moisés disse que era homem muito manso, e eu dizia, Senhor, torna-me manso também. E ele virou-se para mim e dizia, não posso, por causa da tua profissão. E glória a Deus que está prestes, estamos a dias, perto de 15 dias, de fazer 2 anos que eu deixei a minha profissão de guarda noturno. E Deus me tem continuado a moldar e a mostrar como devo andar com Ele. Realmente, se a partir de 2013 Deus me tem mostrado muita coisa, eu creio que nestes 2 últimos anos mostrou muito mais ainda. A minha dependência agora não é de isto, daquilo, daquele outro, é de Deus. Porque Ele vai fazer. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir aquilo que Ele diz. E aquilo que Ele mostrou, é isso que vai acontecer na minha vida, no nome de Jesus. Para a sua glória e honra. Porque agora nós estamos dependentes de Deus. E cada vez que nós ficamos dependentes de Deus, então sabemos que isto vai acontecer, que a bênção vai vir, que isto vai funcionar, que aquilo que Deus nos mostrou é o que vai acontecer, porque estamos a depender de Deus e não estamos a depender do tempo, não estamos a depender de dinheiro, não estamos a depender de nada, estamos a depender de Deus, do Deus Altíssimo. De Deus Altíssimo. Eu dou glórias a Deus por isso. De coração eu dou glórias a Deus. Mas Deus sabe muito de nós. Muito. Mesmo muito. E isso pode ser um problema. Porquê que é um problema? Eu vou lhe dizer, porque nós somos humanos. E às vezes nós queremos fazer as coisas, quando se trata da bênção, ui, venha, dá-me bênção. Mas quando se trata de moldar o nosso caráter, ei, isso dói, isso não pode ser assim, não. Você quer as bênçãos, também quer ser moldado por Deus, para poder receber as bênçãos. E muitas das vezes aquilo que nós éramos, temos que deixar de ser. Aquilo que aconteceu na nossa vida, temos que agarrar. Eu lembro-me sempre em miúdo, principalmente na primária, agora não existe isso, mas na altura eram quadros de ardósia. E então era com giz branco, quase sempre. E depois tinha o apagador. E lembro-me de ver às vezes a professora apagar. E é isso que nós temos que fazer, apagar o nosso passado de uma vez por todas. Há coisas que aconteceram de mal, apague. Há coisas que aconteceram de boas, apague. Há coisas que não nos fizeram andar para a frente, apague. Apague o seu passado.
Paulo dizia, eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo, que é Jesus. Nós temos que fazer o mesmo. Se houve coisas boas que aconteceram, glória a Deus, mas ainda vão haver melhores. Se houve coisas más que aconteceram, apague isso da sua vida, perdoa essas pessoas, ande para a frente, largue, apague da sua vida. Porque quanto mais dependentes nós somos de Deus, mais aquilo que nós temos de não bom vem ao de cima. Mais Deus nos mostra aquilo que está errado na nossa vida e mais nós temos que nos aperceber disso e tirar isso da nossa vida. Não é por ter um cargo ou ter um título como pastor ou seja que título for que nós ficamos isentos do mal e o mal já não nos toca. Não, o mal não nos toca porque somos cristãos. Aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Por isso o mal não nos toca. Mas, se fizermos errado, vamos ter problemas. Se fizermos algo que não é da vontade de Deus, vamos ter problemas na nossa vida. Nós temos que perceber isso. Você pode dizer, mas o mundo mudou, isso era na Bíblia de antes, ouça, você pode dizer o que quiser. Você pode dizer, como às vezes dizem as feministas, não, mas isto e aquilo, mulher e homem, realmente, eu acho, um casal, os dois são iguais. Mas Deus deu ao homem a cabeça do lar, ser a cabeça do lar. Deu ao homem o poder da decisão. Não quer dizer, ouça bem, que você não deve falar com a sua esposa. Pelo contrário, eu acho que deve ouvir a opinião, porque muitas vezes Deus disse, dá ouvidos à tua mulher. Deus disse a Abraão, dá ouvidos à tua mulher. Portanto, ouça. Tente perceber as razões. Tente entender. Conversem os dois. E depois o homem toma a sua decisão. Faz com que a mulher seja inferior. Eu não considero que é inferior. E a mulher é tão importante, porque sem mulher não existe casamento. Sem o homem não existe casamento. Os dois são importantes no casamento. Mas é importante perceber que a mulher deve deixar o homem liderar. E o homem deve ouvir a sua esposa. Porque elas as senhoras, têm um sexto sentido muito apurado. Eu digo muitas das vezes que eu vejo mais de olhos fechados do que com eles abertos. Mas a minha esposa vê muito. Ela tem um sexto sentido mais apurado que eu. E eu sei disso. Por isso eu pergunto a ela às vezes coisas. Eu tento saber a opinião dela para eu perceber outra coisa que eu posso não estar a ver. Eu quero ter todas as fontes, toda a informação possível para tomar a melhor decisão. Isto é bíblico, tudo o que eu acabei de dizer. E se alguma mulher não fizer isto, eu lhe digo, você vai ter problema. Não porque você não está a fazer a vontade do seu esposo. Não, porque a Bíblia o diz. Porque Deus assim o quer. E porque se você não fizer, vai ter problemas na sua vida. E eu quero que você entenda isto. Porque se você não compreender isto e não entender o que a Bíblia diz sobre o assunto, você pode busque no Novo Testamento, busque o que é que Paulo falou às igrejas em relação às esposas. Busque ser submissas aos seus esposos. Os seus esposos, amar as suas esposas. Isto é de um relacionamento único, num casamento, uma aliança sagrada, uma união perfeita. Assim como o exemplo dado por Jesus é Jesus amou a igreja que o homem ama a sua mulher assim.
Porque ele deu a vida pela sua igreja, se o homem dê a vida pela sua mulher. Mas que a esposa tenha cuidado com uma coisa. Não se valha disso para tentar manobrar e fazer com que o marido faça a vontade dela. Ela deve agarrar e mostrar porquê que deve ser feito desta ou daquela forma, mostrar porquê. Mas deixa a decisão para o seu marido. Dizendo sobre isso, o que é que Deus quis fazer? Quando eu disse que Deus sabe muito de nós, e isto pode se tornar um problema, é que Deus sabia muito sobre o povo de Israel e sabia que se ele fosse no meio dele, ele sabia que era um povo obstinado, um povo rebelde e que ele ia consumi-los, porque ele não ia gostar de algumas coisas que eles iam fazer. Moisés ouviu sobre isto, falou com o povo, depois falou com Deus várias vezes, e depois chegou aqui mais abaixo, ao versículo 15, veja o que é que ele diz. Deus disse que não ia com o povo. E então Moisés, no versículo 15, Êxodo 33:15, então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora se tenho achado graça aos teus olhos, e eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco? E separados seremos eu e o teu povo e todo o povo que há sobre a face da terra? O que Moisés estava a dizer não, Senhor, Pai, se tu não vais conosco, que vale nós irmos para onde for? Se tu não fores conosco, que vitórias nós temos? O que é que nós vamos conseguir vencer nesta vida? Se tu, Pai, não fores conosco, que vale? Moisés sabia disso. Por isso disse o que disse. Não fores conosco, nós ficamos aqui. Nós não subimos. Preferimos ficar aqui e estar contigo do que irmos para outro lugar, mas sem ti. Jesus também sabia disso. E disse, sem mim nada podeis fazer. Você está a entender que sem Deus nada podemos fazer? As experiências que eu tenho tido na minha vida, houve experiências em que eu tomei decisões da minha parte, pensando que eram as melhores decisões, e vi que depois eram as erradas. E quando pedi ajuda a Deus, Ele me solucionou. Eu posso dar-vos um dos meus primeiros erros. Era guarda noturno, queria fazer recibos e fui mandar fazer a uma pessoa que tinha conhecido recibos. Mas eu senti que não era ali que eu devia de fazer. Deus estava-me a mostrar que não devia de fazer ali. Porque Deus já sabia alguma coisa daquele homem. Mas eu não sabia. E disse-me que eu deveria fazer no outro lado. Mas eu dizia, mas no outro lado era mais caro. E então fazia ali que era mais barato. Você que anda com Deus vai aprender uma coisa. Caro e barato não existe para Deus. Existem coisas que devem ser compradas. E coisas boas devem ser compradas. O caro e barato não existe para Deus. Eu aprendi já há algum tempo. Naquela altura, o que é que aconteceu? Os meus recibos mandei fazer ao homem. O homem teve um problema de coração. Eu já sabia que esse problema vinha a ele. Por isso é que me estava a mostrar para não fazer lá os recibos. Eu tive que mandar fazer um fax, mandar cancelá-los à última da hora e mandar fazer naquele sítio que Deus me tinha mostrado. Glória a Deus, mas glória a Deus, que eles fizeram os recibos muito rápido e eu pude ir receber. Quer dizer, eu paguei quase o dobro pelos recibos que devia ter pago. Se eu tivesse dado ouvido. Você entende? Deus sabe muito mais do que nós. Deus sabe o que é que vai acontecer a seguir.
Deus sabe como é que as pessoas estão a andar e que no caminho delas o que é que vai acontecer. E nós não sabemos, mas Deus sabe. E não nos mostra o plano todo. Porquê? Porque Ele quer que nós confiemos nele, nas decisões dele, no que Ele nos mostra que deve fazer. Eu, a partir desse momento, comecei a perceber que as minhas decisões não eram as melhores. Aconteceram outras e eu comecei a perceber, eu vou esquecer tudo isso e vou fazer a vontade de Deus. Mesmo assim, houve uma altura em que eu era para me inscrever na escola bíblica. Eu orava a Deus, buscando saber, e Deus mostrava-me que ia ser complicado. E eu dizia, Senhor, mas eu gostava de ir fazer a escola bíblica para ajudar o teu servo. E eu fui. E foram 3 anos muito difíceis. Mesmo muito difíceis. Depois o pastor quis-me propor à escola ministerial. Ele falou, ou deu a entender várias vezes comigo, e eu nada decidia, porque eu dizia, Senhor, eu fiz o erro de ir para a escola bíblica quando tu estavas-me a mostrar que ia ser difícil. E eu agora não vou tomar decisão sem tu dizer. Várias vezes Deus me disse e mostrou para eu decidir. E eu disse, não decido. Quem vai decidir és tu. Tu é que me vais mostrar se eu vou ou não vou. Tu nada disseres, eu nada faço. Se tu disseres alguma coisa, isso eu farei. Várias vezes Deus lidou comigo para dizer para eu decidir. E eu dizia, não, Senhor, eu não decido, tu decides. Você poderia dizer, não, mas então se Deus estava a dizer para você decidir, porquê é que não decidiu? Não. Eu já errei uma vez, já chega. Eu sei muito bem que a opinião de Deus é a melhor para mim. Pois à última da hora, mesmo poucos minutos antes de ser mandado o e-mail a confirmar quem as pessoas que eram propostas, então Deus me deu o sim e eu fui e disse o sim ao pastor. E eu fui para a escola ministerial e foram 2 anos de uma bênção. Passou-se muito bem, foi muito bom, tive muito conhecimento, foi uma bênção, mas mesmo uma grande bênção para a minha vida. E foi feito muito calmamente, muito bom, mesmo muito bom. Glória a Deus. Você está a perceber a diferença entre tomar a decisão de Deus e não a nossa? Ser dependentes de Deus e não das nossas decisões? Muitos pensam, não, eu tenho este plano, eu vou apresentar o plano a Deus e Deus vai abençoar e é isto que eu vou fazer. Você está a pensar fazer isso, você já está errado. O plano é de Deus e começa no coração de Deus, passa para o nosso coração. E é esse o plano que nós temos que fazer na nossa. Portanto, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A vontade dele vive, não a minha. Mas eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo, eu quero ir para ali, eu quero ir para lá. Agarre no livro de Atos, leia e veja que o Espírito Santo, embora Jesus tinha dito, ide e pregar o Evangelho a toda a criatura, o Espírito Santo impediu de pregar em alguns sítios. E, no entanto, era a vontade dos discípulos ir pregar ali, mas o Espírito Santo o impediu e eles não foram. Algum motivo havia, quer para a segurança deles, quer porque as pessoas não estavam preparadas para ouvir, quer por, sei lá, os mais variados motivos que eu próprio não sei. Mas Deus sabe. O estar dependente de Deus só vai trazer bênçãos para a nossa vida. O andar com Deus, nesse aspecto, só vai trazer bênçãos para a nossa vida. Nós temos que entender que é dependendo de Deus que nós vamos ser abençoados. Como Ele quer, não como nós queremos. Agora isto você dizer, não, pronto, mas você é pastor. Não tem a ver com o título. Tem a ver com você andar com Deus ou não andar com Deus.
Mas eu acho... Você reparou numa coisa? Vamos voltar para trás um pouco. Eu acho muita piada estes nomes. Não sei se coincidência ou não. No versículo 2, Êxodo 33, 2, diz: enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os zebuseus. Tudo acabar em eus. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas tudo acabar em eu. Diz que enviava um anjo e os lançava fora. Todos os eu. Como é que está o seu eu? Ele é maior do que Deus? Então você não está a depender de Deus. Está a depender da sua vontade. Não, eu vou agarrar e vou fazer isto. Então é o eu, não é Deus. Não, Deus está comigo. Ele está consigo. Glória a Deus que está, mas não vai abençoar a sua vontade. Porque não vai resultar. Porque Deus sabe o que é que vai acontecer mais à frente e você não vai conseguir vencer. Eu normalmente oro pelos assuntos e cada vez mais faço isso. E cada vez mais, e será sempre assim em nome de Jesus, eu oro por um determinado assunto. E eu às vezes tenho vontade de ir para o lado direito. Mas Deus me mostra que é para a esquerda, eu nem questiono, é para a esquerda que eu vou. Agora, se por exemplo eu tenho vontade de ir para o lado direito, e Deus me mostra, não, é para a direita que deves ir, espera aí, eu então vou orar mais vezes. Eu quero ter a certeza absoluta. Porque Deus está a coincidir com a minha vontade. E se está a coincidir com a minha vontade, eu tenho que ter certeza. No entanto, se fosse contra a minha vontade, eu nem ponho em causa. Eu vir para a esquerda. Isto, esquerda ou direita, não tem a ver é só uma ilustração para você entender que Deus sabe mais do que nós. Muitas das vezes o que aos nossos olhos parece ser bom, Deus sabe que mais à frente não é bom. Entende? E eu aprendi que muitas das vezes a direção humana, aquilo que nós achamos que é bom, a maioria das vezes não é. Aquelas pessoas que nós olhamos e pensamos, não, esta. Aconteceu, Deus virou-se para Samuel e diz assim, olha, vai ungir a um rei que eu vou levantar. Eu fui à casa de Jessé, tinha lá vários irmãos de Jessé, vários filhos de Jessé, e aparece o primeiro, e Samuel, a primeira coisa que vê para o seu físico, a sua aparência forte, e diz, e a primeira coisa que Samuel disse foi, está perante o Senhor o rei. E sabe o que é que Deus disse a Samuel? Não, este o rejeitei. Deus não vê como os homens veem. Vê o seu interior. E sabe quem é que Deus escolheu? O mais novo de todos. Aquele que nem guerreiro era, que ainda era miúdo. Esse foi escolhido. Você entende que depender de Deus não tem a ver com a nossa decisão? Eu vou-lhe contar um segredo. Você sabia que você aceitou Jesus? Ou quando aceitou Jesus? Você aceitou Jesus porque alguém orou por si para que você pudesse ser aceito por Deus. Você entende? Alguém pediu a Deus que o abençoasse, que o trouxesse para a família. Por isso você veio para a família. Você entendeu que não foi só a sua decisão, primeiro foi a decisão de Deus de o aceitar. Nós somos filhos adotivos. E um filho adotivo é escolhido. E nós fomos escolhidos.
essa dependência de Deus só nos vai dar frutos, e frutos de vida eterna, frutos de bênção, de vitórias na nossa vida, de uma alegria extrema. Porque sabemos que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que foi Jesus. Nós sabemos que vamos vencer porque temos Deus na nossa vida e estamos a seguir o projeto dele, não o nosso, mas o projeto dele. Ele é que é o arquiteto, ele é que sabe como fazer tudo. E nós só temos que seguir o plano de Deus, não o nosso. Assim fazendo, nós estamos dependentes de Deus, mas sabemos que a vitória é nossa em nome de Jesus. Sabemos que a vitória é no nome de Jesus. Estar dependente de Deus é rejeitar o nosso próprio eu. Por isso é que Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e venha comigo. Eu estava a dizer que a cruz para Cristo foi sinal de obediência a Deus Pai. A cruz para nós é sinal de obediência. É sinal de obediência a Deus para o plano que Deus fez para a nossa vida, para que se cumpra em nós o seu plano. Dependentes de Deus é a bênção. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus. Glória a Deus. A Deus. Estou-me a rir porque a minha esposa fez assim uma curva apertada aqui a chegar. Vamos lá fechar os nossos olhos, vamos dizer: Pai, ensina-nos mais e mais a depender do teu plano e a depender da tua vontade e não das nossas planos e não das nossas vontades. Sabemos que o que tu queres é bom. Sabemos que tudo vai funcionar na nossa vida porque estamos a seguir o teu plano. Sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores. Tu nos amaste. Por isso te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu antes de terminar, eu quero dizer uma coisa que Deus me estava a mostrar agora. Quando eu estava a ler, Deus disse que ele era um povo obstinado, um povo rebelde. E que ele não ia no meio deles por causa de não lhes causar problemas. Moisés disse: não, vem connosco. Se tu não fores connosco, não vale a pena subir. E Deus foi com eles. E o que é que aconteceu? Exatamente o que Deus disse. Parte deles foram destruídos. Porque se rebelaram contra Moisés, porque se fizeram coisas de maldição, porque agarraram, fizeram estátuas. Tudo isso foi rejeitado por Deus e foram mortos alguns deles por causa disso. E depois, mesmo à porta perto da terra prometida, eles entraram lá. 12 espias, 2 trouxeram relatório de bênção, mas os outros 10 diziam que eram homens muito fortes que iam morrer se entrassem lá. Deus os rejeitou ali todos. Todos aqueles que eram de idade acima de 20 anos morreram no deserto depois disso. E só a nova geração entrou na terra prometida. Uma geração que agora dizia assim: sim, Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandas. E só aqueles que têm esse coração, sim, Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares, só esses entrarão na bênção. Não se esqueça disso. Muitas bênçãos, bom fim de semana, muitas bênçãos. Mas dependa de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.